Bom dia. Primeiro agradecer, né, aos presentes. Primeiro é um prazer estar com vocês aqui. Um ponto, o Taviano Canuto mandou uma mensagem ontem, né, informando que ele não poderia comparecer. Inicialmente a apresentação dele seria online, né, mas ele não conseguiu comparecer porque teve uma viagem marcada, na verdade, às pressas para o Panamá. Então, na verdade, eu gostaria de convidar, né, o professor Rômulo, né, da Fiocruz. E a gente vai, vocês conhecem, né, os personagens, a gente se apresenta. E a Thaisa, né, do Senado do Brasil, hoje alocada no Senado brasileiro. Excelente, talvez. Tá, então tá. Primeiro, gente, bom dia, né? Meu nome é Cláudio Brandão, né? Eu sou diretor executivo da Associação do Sul Global, Emerging Biopharmaceutical Manufacturers Network. É uma associação nova, né? A Denise, que está presente aqui, os presidentes talvez não conheçam, mas o time da Fiocruz está presente aqui. A gente tem conversado durante um período, durante esses 2 dias anteriores, sobre a associação. O ponto, talvez, interessante seja justamente a gente ter, nesse conjunto, nesse contexto global, a gente tem a possibilidade de discutir o papel dos brasileiros, né, o papel das possibilidades e impactos, né, da atual circunstância que acontece no mundo. A gente todos sabemos que está acontecendo no sentido, né, de retirada de alguns parceiros importantes, como os Estados Unidos, do cenário das grandes instituições globais na área de saúde, e também no âmbito comercial, né, como as questões de saúde são importantes, obviamente, desde a pandemia mais recente. A gente tem um rearranjo, né, do sistema global de governança. E o ponto é justamente a gente tem aqui 2 representantes de excelente referência no setor, de grande atuação na área, para justamente a gente poder discutir e ver as possibilidades, né, futuras do setor de saúde, especificamente a governança da saúde global. Ontem, só um parênteses, ontem a gente teve uma apresentação também com o Pedro Burger, da Fiocruz, lá embaixo, na FISWeek, que foi uma plateia anterior, com o embaixador, né, o embaixador brasileiro, né, Prisco, Eduardo Prisco, que tem uma experiência também no âmbito global, e ele trouxe também uma posição mais para os profissionais, né, das outras áreas, o cenário que está acontecendo no mundo, né. E, novamente, a gente ressaltou a questão do papel dos brasileiros nessa dinâmica. Perdão se eu ressalto muito isso, porque assim, a gente vê a possibilidade, como na associação que a gente tem, que recentemente a Biomanguinhos vai se associar, né, no futuro, no próximo período, no 2026, é justamente o papel e a importância do Brasil na área de saúde. Como a gente pode avançar nas discussões globais, das experiências que vocês têm na discussão global, tanto no aspecto do acesso, né, garantir o acesso às populações, né, eventualmente no sul global, como na área de produção. E vigilância também, né, vigilância no sentido mais amplo. Então, eu gostaria de convidar o professor Rômulo, né, eventualmente se apresentar, as pessoas que eventualmente já conhecem, mas para a gente entender a visão do senhor com relação à possibilidade dos impactos das últimas ocorrências na área de saúde e como o Brasil poderia se destacar nesse arranjo. Obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui, com a Thaisa, com vocês, com os amigos da Fiocruz. Olha, eu gostaria de fazer essa reflexão com vocês nessa coisa muito, digamos assim, a vantagem de termos grupos pequenos é que a gente pode ser mais especulativo em relação ao que a gente... Bom, entrando direto na pergunta sobre oportunidades, eu acho que a principal questão que a oportunidade gera é a possibilidade de mudanças, porque ela é impelida por uma necessidade que estava já posta e ela cria um impulso histórico, digamos assim, essencial para que mudanças sejam feitas. Não necessariamente o Brasil vai aproveitar essa oportunidade, isso não está absolutamente dado. Nós temos, digamos assim, alguns problemas, e é isso que eu vou falar para vocês, onde eu vejo esses problemas. E também entrar um pouco na minha reflexão sobre como eu vejo a Fiocruz. Eu coordeno o Centro de Estudos Estratégicos e eu tenho uma leitura de como as vantagens e desvantagens de ser Fiocruz do jeito que é, né? Bom, primeiro,
um pouco dessa situação, nós temos uma crise de governança global, talvez a crise de governança global mais importante após a Segunda Guerra Mundial. O nível de contestação a esse arranjo global chegou digamos assim, a um contexto jamais experimentado. Houve, obviamente, ao longo da história, várias reações a essa governança, colocada principalmente pelos países que têm grande capacidade econômica, política, militar, de desafiar esses acordos globais várias vezes e de forma reincidente. Mas nunca no nível que nós estamos observando agora, que é continuado, é contundente e é profundamente desagregador para essa governança global. Bom, então, nós temos, portanto, esse grande momento de crise. A segunda questão é que a pandemia, ela revelou o grau de fragilidade das cadeias produtivas no mundo em função da hiperconcentração da atividade produtiva de alto valor agregado na Ásia. Então, essa é uma característica que aconteceu principalmente a partir dos anos 70, onde houve esse deslocamento, mas aconteceu uma coisa singular nesse processo. Essa coisa de reorganização das cadeias produtivas em função do aproveitamento de mão de obra de baixo custo acontece na Europa há muito tempo. A partir da Europa, não na Europa, mas a partir da Europa há muito tempo. Mas o que aconteceu, acho que é mais singular, é a capacidade da China de converter essa condição numa condição de um polo produtor de ciência e tecnologia, produtor de conhecimento e produtor do desenvolvimento de produtos de alto valor agregado e gerar uma dominância no mercado em relação a vários itens e em várias áreas. Isso é surpreendente porque, se nós observarmos alguns outros lugares, como, por exemplo, o México, não conseguiu fazer isso, ou outros países não conseguiram fazer isso. Há uma discussão toda se outros países da Ásia terão capacidade de fazer isso, já que esse esforço de desconcentração dessa situação na China, e aí não é só contra os chineses, os próprios chineses também têm os seus problemas com essa hiperconcentração da atividade industrial lá, gerando poluição do solo, que a gente discute pouco isso no Brasil, mas e do ar e da água, que a gente discute mais. Então, alguns lugares ficaram muito adensados e precisam, na verdade, um certo nível de descompactação e, ao mesmo tempo, uma estratégia chinesa de promover uma diplomacia da atividade industrial. Os chineses fazem isso, como fazem, tudo vira alguma forma de diplomacia, que, na verdade, é alguma forma de comércio. Então, essa eventual espraiamento da atividade industrial com mais vigor para a Índia, para Bangladesh, para Filipinas, para Vietnã, para a Coreia do Sul, etc., é preciso ver se esses países terão a competência que os chineses tiveram de converter essa condição de hiperexploração numa condição vantajosa. Esse é um aspecto interessante. Então, a pandemia ela revela a nossa enorme dependência disso, do Brasil e do mundo todo. Mas o Brasil tem uma dependência mais acentuada, porque nós estamos muito capturados pela lógica da produção de commodities. Desde que o Brasil, digamos assim, descoberto, né? Então, nós temos mais de 5 séculos de produção de commodities e nós, agora, o Brasil, novamente, se você pensar quais são as duas grandes estratégias de desenvolvimento do Brasil, uma está sentada na exploração de combustível fóssil e a outra de terras raras. É o que se fala, né? Sem querer entrar no mérito o quanto isso é viável do ponto de vista econômico para se converterem nos principais vetores de desenvolvimento, de reimpulsionar o nosso desenvolvimento, mas o fato é que, novamente, é mais commodities. Então, isso gera um problema para nós de aproveitar essas oportunidades, porque se a crise nos cobra um reposicionamento, se a crise nos gera um tipo de impulso que pode favorecer que nós façamos isso, nós passamos a ter uma dificuldade, que nós temos uma cultura de produção de commodities, né? Isso é terrível. Se olhar os municípios, por exemplo, Minas Gerais, a quantidade, Minas Gerais é o estado do Pará, as grandes províncias minerais do Brasil, a enorme dependência na produção de commodities minerais e os municípios
apesar dos incentivos que recebem muitas vezes para a diversificação da atividade econômica, não conseguem fugir disso. Se olharmos, nós estamos fazendo agora 10 anos da tragédia de Mariana, e a grande preocupação dos municípios é manter a atividade mineradora em funcionamento. Porque, tipo assim, com a mina é ruim, se a mina é pior. Né? Então, essa enorme dependência da lógica de produção de commodities é uma coisa muito ruim para nós. Porque, vejam bem, a crise, ela gera oportunidade, mas ela vai se espelhar, ou vai se amparar, ou vamos erigir uma alternativa a partir do que tivermos acumulado que permita, que funcione como insumo desse novo caminho. Observem duas coisas distintas. A posição do Brasil nos vários polos nos vários blocos, de países, em vários tipos de atividade. O Brasil, mais recentemente, recobrou e retornou a uma posição de liderança importante e tende a crescer. Várias estruturas cresceram ao longo do sistema ONU, que já estava em crise. Eu conversava antes da gente começar essa conversa aqui. Essa crise estava desenhada já desde mais ou menos 2012, 2013. Se acentuou em 2018, já se tinha um modelo de reforma do sistema ONU. E agora o sistema vai ser reformado porque está profundamente pressionado para isso. Mas cresceu, que eu chamo de sistema para a ONU, em volta do sistema ONU, várias iniciativas de constituição de governança global, que não dependem exclusivamente do modelo ONU. Bancos de desenvolvimento, como, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento Chinês, voltado principalmente para a África e para a Ásia, na questão de infraestrutura. Há iniciativas aqui também na América Latina, a própria questão dos BRICS, e o BRICS ampliado também é um desses indicadores de que há uma constituição de outras estruturas. A questão da União Africana, que é como bloco continental, é o segundo e provavelmente o único que realmente é relevante depois do bloco europeu. O bloco asiático é mais ou menos, e o bloco latino-americano nunca funcionou. Então, nós temos, portanto, estruturas que estão crescendo em volta do sistema, e quando tem esse momento de crise, elas se fortalecem, porque é preciso fluir, de alguma forma, a governança. Aí, voltando para a questão da produção industrial no Brasil, ou seja, o Brasil substituiu o seu modelo de produção de commodities por um modelo de produção de bens de alto valor agregado. Aí eu chego na Fiocruz, nós precisamos vencer várias coisas. Primeiro, porque essa é uma decisão de país. É preciso haver uma grande pactuação política e econômica de que o Brasil vai seguir um modelo parecido. Se fala muito nas experiências, por exemplo, finlandesas dos anos 80 em relação à produção de celulares e depois de equipamentos na computação, experiências ligadas agora, no caso da Dinamarca, com a produção de fármacos, a questão da decisão da China de se tornar um hub de produção de fármacos. Ou seja, um conjunto de decisão que os países fazem, mas em parceria com o setor privado para que isso funcione. No nosso caso da Fiocruz, nós temos algumas características peculiares. Nós somos uma instituição que abriga dentro dela uma função de produção de biofármacos. Nós temos uma presença estratégica importante no Brasil, mas nós temos constrangimentos. O setor público é avesso ao risco, por natureza. Ele tem uma cultura de aversão ao risco, partindo do pressuposto de que alocar recursos públicos para coisas que são incertas não deve ser papel do serviço público. Então, isso cria um constrangimento legal, e aí a necessidade de nós desenvolvermos um modelo que dê conta desse tipo de coisa, porque, embora nós tenhamos, como instituição também produtora de conhecimento, podemos trabalhar, e trabalhamos certamente na fronteira
no desenvolvimento de produtos, mas isso é constrangido em função de sermos uma empresa pública. Então, nós temos que equilibrar, digamos assim, esses vetores que são contraditórios, né? Nos equilibrar no meio dessas forças que nos puxam para lados diferentes. O setor público sendo hipercauteloso e a necessidade de desenvolver tecnologia de ponta, nos cobrando risco, assumir riscos e sermos ousados e não cautelosos. Então, é preciso, digamos assim, no caso da Fiocruz, pela singularidade dela, construir um modelo jurídico adequado e, ao mesmo tempo, também desenvolver uma cultura que permita, na verdade, trabalhar nesse fio da navalha. Porque uma questão também que é inibidora, no nosso caso, é que nós não temos uma pretensão de termos uma alta margem de lucro. Muito pelo contrário, né? O que nós estamos, na verdade, buscando é não ter prejuízo. Então, isso também é um fator de inibição para que nós entremos nesse mercado com muito mais apetite, digamos assim. Bom, para concluir, então, eu diria o seguinte. O Brasil, portanto, ele tem instrumentos para se posicionar nesse novo momento de reorganização das cadeias produtivas, de passar a também investir e produzir bens de maior valor agregado, mas o Brasil tende a ser inibido por essa cultura de produção de commodities, que vem desde o período colonial. Então é preciso que haja, portanto, uma mudança em termos de mentalidades, no sentido de revermos aquilo que nós vamos apostar. É preciso que tenhamos uma política para isso, que seja grande o bastante e seja capaz de mobilizar os atores fundamentais para que isso ocorra. E, no caso, a Fiocruz tem um lugar nessa história, mas é um lugar também num território bem demarcado. A Fiocruz precisa mudar e precisa avançar, mas ela sempre terá constrangimentos pela sua natureza jurídica e a sua natureza econômica. Nós precisamos, no nosso caso, entender bem qual é o nosso papel nessa história. E aí, um pouco entender como é que o governo pode ser um motor dessa transformação, dessa mentalidade, sobretudo, para que nós não fiquemos novamente ancorados num projeto de desenvolvimento econômico fundado em mais commodities. Aí eu paro aqui. Obrigado. Obrigado, professor. É excelente, né? O senhor tocou alguns pontos aí interessantes com relação à cultura, né? Um ponto é minha segunda graduação em sociologia, e eu sou apaixonado por alguns arquétipos, assim, né? Arquétipo do sábio, né? Do comerciante e do guerreiro, né? Isso é interessante para a gente poder analisar como as instituições são formadas, né? As instituições são formadas baseadas em alguns tipos de arquétipos, né? Para a construção daquele grupo de empresa e tudo mais. No caso, para mim é muito interessante, a Fiocruz tem um arquétipo do sábio, né? É o sábio que, como na China a gente tem também a questão do mandarim, numa forma positiva, que no Brasil a gente entende como pejorativo, mas é muito positiva, do burocrata que pensa a sociedade e desenha a sociedade. E quando o senhor falou sobre a questão do planejamento industrial, uma coisa que falta, o Brasil já teve muito isso, muito bem desenhado, tem experiência muito bem sucedida no desenho de projeto industrial, por exemplo, né? E a gente abandonou. Nos últimos 20, 30 anos, a gente abandonou o arquétipo do sábio, que é fundamental para a gente poder planejar ações de saúde, ações de acesso, de produção, né? Eu fico muito feliz, na verdade, né? Trabalhar com vocês, né? A partir de vocês, para pensar justamente na, eventualmente, produção industrial, trazer esse arquétipo do mercador também, que é importante na dinâmica, que é o caso do sucesso da China. A China tem o arquétipo do sábio trabalhando, os mandarins trabalhando, pensando na sociedade daqui a 200, 20 ou 50 anos, né? E tem um arquétipo também do mercador, para, através da troca, né? Troca comercial, ser capaz de distribuir esses produtos na sociedade, não só local, mas no mundo, assim, né? E muito feliz por essa dinâmica. E outro ponto que o senhor trouxe foi justamente essa questão da estrutura, né, institucional legal, né?
que é fundamental para a Fiocruz também ampliar o discurso nessa dinâmica nesse possibilidade, né, de conjuntura da área de saúde especificamente, né? E por esse motivo, a Thaisa, a gente primeiro, muito obrigado, Thaisa, estar com a gente aqui, né? Sua experiência na diplomacia parlamentar vai ser fundamental, assim, a gente entender, principalmente a aproximação dos empresários, né, com a estrutura também desse grupo político, né, que tem, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a gente teve o sucesso trazendo o grupo dos empresários, né, junto com as instituições brasileiras, trabalhando na questão da diplomacia junto ao governo norte-americano, por exemplo, né? Eu gostaria, talvez, você falar sobre, primeiro, essa experiência junto à possibilidade, né, de olhar a Fiocruz, né, mudando nessa característica jurídica, e também essa questão da diplomacia parlamentar, né? Bem, muito obrigada. Para mim foi uma honra receber esse convite e talvez eu acho que nunca passou pela minha cabeça, nesses anos todos que eu trabalho na área de saúde global, vamos dizer assim, vir para um espaço com esse nível de discussão a respeito da governança global. Então, eu vou primeiro eu vou dizer quem sou eu, porque para vocês compreenderem de que lugar eu estou falando, né? Eu sou servidora da saúde, sou do Ministério da Saúde, já tive algumas experiências com Fiocruz, trabalhei na Escola Nacional de Saúde Pública por 2 anos. Hoje eu estou cedida para o Senado Federal. Fui cedida numa circunstância relacionada ao Covid, na época da pandemia, numa circunstância em que o Senado começou a pensar a possibilidade da licença compulsória de medicamentos para o Covid, eventuais medicamentos para o Covid naquele momento, e vacinas, né? Então, eu fui alguém que o Ministério da Saúde disse, vai para lá e vai tentar resolver como que o mérito desse PL como que vai sair esse projeto de lei. Naquele momento, o que foi feito foi rever a nossa legislação de 96 a respeito das patentes e mexer nesse mérito, no método, principalmente, na época quando o Brasil estivesse numa circunstância de imprimir uma licença compulsória, né, para fins de controlar ou resolver questões de saúde pública, a gente mexeu nesse método, né? Bom, de lá para cá, aí eu fui convidada para permanecer no Senado e continuei trabalhando, depois disso, com o relator desse PL, desse projeto de lei, que hoje é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Nelsinho Trade. Ele representa o estado do Mato Grosso do Sul. Então, qual é o meu lugar de fala hoje? Nesse contexto que a gente tem nessa mesa, e principalmente nessa circunstância de crise que o professor bem trouxe, o que está sendo feito do ponto de vista parlamentar, do ponto de vista legislativo, a respeito nessas circunstâncias, né? E vou fechar minha fala com a questão da Fiocruz, pela experiência que também tive vivendo vamos dizer assim, algumas respostas que o governo brasileiro tentou dar para esse nível de constrangimento que a Fiocruz tem, que o professor bem mencionou em diferentes momentos, e o que a gente tem hoje, né? Então, assim, primeiro, em relação a esse ano, né, vamos dizer assim, quando o presidente Trump assume o seu governo, o Brasil já começa num nível de constrangimento inicial, que foi o aumento das taxas em relação aos produtos brasileiros. O que foi feito imediatamente e o que foi produzido ali, né? De imediato, o Brasil não foi constrangido, como depois, no mês de julho, quando essa taxa aumentou em 40% e ficou 50% de taxação dos produtos brasileiros. Mas, naquele momento, estávamos assumindo a Comissão de Relações Exteriores e o presidente teve um insight que foi o seguinte, em janeiro, eu vou contar a história para vocês entenderem como é que funciona até os bastidores mesmo, né? Ele disse o seguinte, cara, se isso virar algo muito maior, qual a resposta que o Brasil vai dar? O que nós temos para responder enquanto país, né? E aí existe um regulamento, nas regras do Senado, da comissão. Todo ano, quando você assume a Comissão de Relações Exteriores, é preciso que a comissão escolha uma política para fazer uma avaliação
ex post dessa política, né? Qual vai ser a política? Isso sempre já é uma confusão. Qual vai ser a política, né? E esse presidente, esse senador, ele disse: cara, não sei se não é uma política que a gente tem que avaliar. A gente tem que avaliar a estratégia do Brasil para comércio exterior. Então, era um negócio muito maior. No regimento do Senado não tinha essa possibilidade. Então, o que é que nós criamos logo no início do ano? Estou falando de oportunidades, né? Aqui a Fiocruz está aproveitando essas oportunidades, né? Então, o que foi criado, né? A gente aprovou um requerimento criando uma estrutura dentro da Comissão de Relações Exteriores para olhar vamos dizer assim, a estratégia de comércio exterior do Brasil sob 3 dimensões, tá? Uma voltada só para a questão de logística, no geral, portos, aeroportos, a questão mesmo do comércio em si, que envolve a Apex, envolve o Ministério do Desenvolvimento, Comércio, o Itamaraty, e uma dimensão que era mais voltada para a questão diplomática, né, para a questão mais das relações do país com os demais países. Então, a gente aprovou essa comissão e esse grupo começou a trabalhar independente do que o Trump estava fazendo. Assim, começou assim. E aí começou-se a convocar gente, trazer pessoas, instituições, e hoje o que nós temos é um leque que a gente chama no legislativo de intervenções que são possíveis, ou projetos de lei, que podem sanar alguns buraquinhos desses que esse grupo observou. Mas, durante esse processo, aumentou-se as tarifas. E, ao mesmo tempo, ele abriu a possibilidade de discutir a estratégia de comércio exterior do Brasil com diferentes grupos, dentro do plenário, não no grupo de trabalho, que era um grupo técnico, né? Nessas possibilidades, a gente recebeu diferentes embaixadores, empresários, CNI, CNA, o que vocês possam imaginar para falar. Muita gente foi recebida. E na questão da saúde, especificamente, muito foi discutido sobre a questão da reciprocidade nas eventuais situações que a gente tivesse que fazer. Por exemplo, a licença compulsória foi amplamente discutida nesses espaços. Mas o que nessa discussão que aí foi discutido um documento que a gente chama Estratégia do Brasil de Comércio Exterior, que foi conduzido pelo embaixador Rubens Barbosa. Eu acho que a maioria de vocês conhece, né? Ele foi alguém que conseguiu levar lá para nós uma série de discussões sobre o papel do Brasil, mas o olhar dele era um olhar do seguinte: eu vou levar isso aqui para discutir, porque o ano que vem é um ano eleitoral. Então, se a gente tiver a possibilidade de discutir esses argumentos aqui sobre a crise, sobre o que o Brasil está passando e sobre modelos de resposta, seria interessante. Mas, no final das contas, a discussão que se travou foi muito mais sobre posição do Brasil, o que o Brasil tinha que fazer diante dos Estados Unidos, etc. E aí veio os 40% a mais em cima dos 10% das tarifas norte-americanas. E aí, o que a gente teve que fazer? Eu estou falando de diplomacia parlamentar, tá, gente? Muita gente não gosta de usar esse termo, mas eu estou falando exatamente dessa linha entre o que é o parlamento e o que é o governo brasileiro e a diplomacia tradicional nessas circunstâncias. E aí foi aprovada uma segunda comissão para discutir só a relação Brasil e Estados Unidos. Isso estava para além daquilo que já são os espaços que o legislativo tem para discutir as relações bilaterais com qualquer país. A gente tem uma estrutura internacional de diálogo que se discute o país. Mas essa comissão foi criada com o propósito, era uma comissão temporária, foi criada com o propósito de conversar sobre a relação Brasil-Estados Unidos nesse tema específico do comércio. E aí, qual foi a estratégia? E aí é onde eu queria conversar com vocês, que é traduzir nesse grupo 8 senadores que pudessem representar o Brasil do ponto de vista político e também ideológico, porque, naquele momento, era muito importante conseguir chegar a determinados espaços dos Estados Unidos. Então, foi criada uma comissão com parlamentares de extrema esquerda, de extrema direita e de centro. Eu chamo extrema porque é assim que eles se chamam lá dentro, tá? Eles se tratam, só que
diferente do que muita gente sabe, eles se abraçam todos, né? Mas quando é para discutir esses polos, eles discutem dessa forma. Mas foram 8 senadores que conseguiram unir o diálogo, como talvez aqui a gente jamais imaginasse que pudesse acontecer. E foi muito difícil montar essa missão. Estou falando do ponto de vista da diplomacia parlamentar, porque eles não iriam discutir tarifa. Eles não vão discutir tarifa, não era o propósito. O propósito ali era conseguir abrir um canal de diálogo com o legislativo norte-americano que pudesse levar. Eles queriam ser ouvidos pelo legislativo norte-americano. E aí a gente conseguiu estar com os senadores norte-americanos dos 2 partidos, mas muito mais democratas, claro, do que republicanos. E ali a mensagem era a seguinte: nós precisamos rediscutir o Brasil do ponto de vista, a relação Brasil-Estados Unidos, do ponto de vista também parlamentar. E aí foi quando eu tive, pela primeira vez na minha experiência profissional, eu achava que eu sabia, eu não tinha ideia do que está em jogo no legislativo norte-americano. Então, a importância de se discutir a diplomacia parlamentar está nesse jogo, entendeu? Como que você dialoga com o parlamentar norte-americano para discutir o Brasil, sabendo que, nesse mundo, tudo é uma troca. Tudo é uma troca. Então, ali a gente aprendeu, por exemplo, que a questão Rússia é muito importante e une os 2 partidos, entendeu? A questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, de fato, é um problema para o legislativo norte-americano acatar determinados pedidos nossos. Por quê? Na visão dele, ali tem, claro, o lobby do petróleo, muita gente ali tem suas relações muito bem dadas, né, e não querem que o Brasil ou qualquer país comercialize, o slogan político é: você está financiando a guerra, né? Mas, de fato, muita gente ali sai ganhando. Então, a gente teve essa possibilidade. A questão China é uma questão importante. Agora, é uma questão importante do ponto de vista, assim, não é assim a moeda, eles não trazem dessa forma. Então, a importância do diálogo, é onde eu quero chegar, a importância de chegar nesses espaços e dialogar. E aí teve um senador norte-americano que disse o seguinte: não dá para chegar no Trump, vocês não vão conseguir chegar no Trump mesmo, aí deu todos os empecilhos e falou o seguinte: mas a forma de chegar é realmente através do núcleo familiar dele e das coisas que ele gosta. Então, ele deu uma sugestão que não funcionou, mas que foi pensada na hora de ligar para o presidente Lula, e, enfim, que era o convidar, naquele momento, o presidente Trump para assistir o jogo da NFL em São Paulo. Seria uma chance de ter um diálogo informal com ele, enfim. Mas o importante de tudo isso é a gente compreender que é possível 8 senadores de diferentes partidos políticos pensarem o Brasil quando se tem uma estratégia, com uma única estratégia. Claro, alguns deles perderam muito capital político, porque nesse grupo tinha ex-ministros do governo Bolsonaro e que disseram lá em diferentes momentos: eu trabalhei com o presidente Bolsonaro, eu sei da importância para o Trump isso, enfim, para o espectro político, tudo isso, mas eu estou aqui para defender o Brasil. Do mesmo jeito que a gente teve falas da esquerda, do senador Jacques Wagner, por exemplo. Esse que eu mencionei foi o senador Marcos Pontes, o astronauta Marcos Pontes. A senadora Tereza Cristina foi ministra do governo Bolsonaro. E o senador Jacques Wagner também dá o seu depoimento e dizer: eu conheço o presidente do Brasil vai defender os nossos interesses, a nossa soberania, e eu estive com ele quando, na época do Bush, que ninguém acreditava que ele ia conseguir um diálogo, e ele, como sindicalista, como experiência que tem. Enfim, nós tivemos a oportunidade, e eu me senti, naquele momento, muito privilegiada por ter trabalhado e conduzido esse processo do ponto de vista técnico, né, como assessora, de ter a oportunidade de viver o que eu vivi, de dizer o seguinte, de pensar o seguinte: cara, é possível quando você tem um projeto de nação. Um projeto de nação. A questão é: nós temos um projeto de nação?
né? Qual é a nossa estratégia como país? Porque é aquilo, assim, do ponto de vista do legislativo, a minha sensação, na experiência que eu tive desses anos para cá, é que é possível, porque há ali uma série de questões em jogo que os faz entrar, né? Claro, depois da missão, o diálogo começou a mudar em função de várias perdas de capital político que alguns deles tiveram, especialmente os da direita, né? Porque foram muito atacados nas redes sociais. Então, para sustentar o canal de diálogo que foi aberto, já começou a ter ali alguns sinais de que a gente precisaria trabalhar um pouco mais. Mas em que se desdobrou, né? Nessa missão, além da discussão com os parlamentares, também se discutiu com o empresariado norte-americano, né? E logo, como resultado imediato da missão, já tivemos 2 movimentos lá dentro internos. Um deles se concretizou agora recentemente, que foi a aprovação da lei no Senado norte-americano, afirmando, né, contra a ação do Trump em relação ao Brasil. Aí a gente sabe, claro, que essa vitória foi uma vitória que, assim, ao nosso ver, foi muito mais simbólica do que caracterizar claramente uma vitória para o Brasil, porque não vai passar na Câmara deles, não vai passar na outra casa, né? Não vai passar por várias razões políticas, mas o movimento, o que eu quero dizer assim, que o movimento que foi feito pelo Brasil naquele momento no diálogo parlamentar fez sentido, né? Fez sentido, e os senadores, o que se comprometeu com os nossos senadores brasileiros, o senador Keynes, foi ele quem abriu o processo. Esse senador foi o candidato a vice-presidente da Hillary Clinton na na eleição anterior. Ele disse, eu vou assumir isso aqui. E o movimento começou. Depois nós recebemos 2 assessores de lá, de um senador republicano e uma senadora democrata, também para consolidar nossos trabalhos, e deve haver uma conferência virtual entre eles, agora que a comissão vai ser fechada. Porque se entendeu que não precisa mais. A missão dessa comissão, ela se esgotou na questão, assim, Lula já se encontrou com o presidente, enfim, ela não faz mais sentido. Então, eu diria, da diplomacia parlamentar, há essa oportunidade, há diálogo dentro da Comissão de Relações Exteriores hoje, e aí eu entro na questão saúde e a questão Fiocruz para comentar que essa abertura que foi dada pelo senador, presidente da comissão, o senador Nelsinho, ela tem sido fundamental para discutir algumas estruturas que são necessárias ser discutidas, que é necessário ser discutida. Na questão da Fiocruz, eu posso comentar que, como servidora do Ministério da Saúde, que ocupei alguns espaços em diferentes momentos ali, cargos em diferentes momentos na assessoria internacional do Ministério da Saúde, eu vivenciei diferentes momentos da Fiocruz no sentido do seu processo, ou talvez fortalecimento da sua internacionalização e da sua capacidade de diálogo internacional, para além apenas do diálogo, né, mas para fins concretos, né, de participação com o escritório internacional, enfim. Então, eu vivenciei, por exemplo, a questão da fábrica de Moçambique, eu vivenciei o escritório da Fiocruz na África, as primeiras intenções, né, e sempre se esbarra nessa questão, que é o constrangimento que o professor aqui bem trouxe, que não tem como atuar sem haver algumas mudanças, eu diria, legislativas ou institucionais, que é da natureza da instituição, né? E hoje também tivemos discussões, o Ministério da Saúde participou de várias, na época o atual presidente era vice-presidente, em discussões sobre a questão da planta de Santa Cruz. A gente viveu diferentes etapas, e hoje a gente está talvez numa oportunidade para aproveitar essa abertura que foi dada por este presidente nessa comissão, discutir essa internacionalização de uma maneira mais eficiente, né? Então, estamos num nível de negociação para ampliar essa discussão para a sociedade, o papel da Fiocruz na sociedade, do ponto de vista internacional, com uma audiência pública que poderá fazer muita diferença para a Fiocruz esse ano, se se todo mundo trabalhar junto e aproveitarmos a oportunidade, porque, por ser um ano eleitoral,
muita coisa vai estar em jogo, né? Mas eu entendo que a Fiocruz aproveita as oportunidades, né? Assim, e isso está dado, né? Essa oportunidade desse ano, já rapidamente a Fiocruz pegou e estamos aí para poder ajudar dentro das nossas condições para que esse debate seja um debate amplo, né? Que envolva todos os espaços institucionais que precisam ser envolvidos para que se mude qualquer formato de legislação para que a Fiocruz possa ter uma sua missão ampliada, talvez, ou fortalecida, não sei como seria. Mas eu encerro a minha fala por aqui, talvez para a gente conversar fica melhor, né, para não ficar muito tempo falando. Mas o meu recado, basicamente, trazer essa experiência da diplomacia parlamentar para a gente discutir caminhos, oportunidades. Tá bom? Muito obrigada. Vou ligar isso aqui? Perfeito. Trazer 3 pontos aqui, né? Primeiro ponto, que acho que vai ser muito interessante, como o professor tinha colocado, né? Com a plateia, a gente pode ter mais proximidade e deixar abertura para a gente começar a dialogar e conversar, né? E ter mais liberdade, talvez poética, para poder falar, dar algumas opiniões, né? Que a gente acha interessante trazer à baila, né? O primeiro ponto, plenamente, né, Thaisa? Primeiro, parabéns pelo trabalho, assim, excelente, né? Essa questão de diplomacia, eu também sou otimista, muito otimista, assim, da relação que a gente tocou a sirene legal. No Brasil, a gente consegue se organizar politicamente para poder ter um projeto, para poder executar um projeto, mas o ponto que, como se colocou, é ter um projeto, né? E exatamente isso liga ao ponto do professor Remo no pensar estrategicamente na saúde brasileira. Essa questão, como o senhor colocou, das commodities, né? Eventualmente, parte do empresariado brasileiro, né? Que ninguém nos ouça aqui, eu sempre trabalhei em associações de empresários, né? Empresarial, de comércio exterior. Trabalhei aqui na Firjan, trabalhei na Câmara de Comércio de Nova York, em Manhattan, auxiliando na área internacional, na Apex Brasil, com projetos de internacionalização da biotecnologia, e cá entre nós, o microfone está ligado, mas o ponto é que os empresários brasileiros, obviamente, todo empresário tem uma certa resistência, né? Aversão ao risco, muito embora o senhor havia colocado, né, que a natureza da Fiocruz é uma aversão ao risco, né? A aversão ao risco justamente no sentido da tecnologia, talvez, né? Juridicamente possa ter uma aversão ao risco, mas o empresariado também, né? Ainda mais na conjuntura brasileira, que a gente pode nominar aqui, né, de uma cultura mental de aversão ao risco, né? Aversão ao risco por uma questão financeira mesmo, né? Por a custo de oportunidade, né? Os juros estão lá em cima, é melhor colocar o dinheiro no capital financeiro e não partir para a produção, né? Então, é uma questão que, obviamente, penso que seja basilar. Mas o ponto no desenho da instituição, desenho de tomar vantagem das oportunidades que se põe no Brasil, eu acredito piamente que a gente tem uma estrutura excelente brasileira, tanto no sentido do equipamento de vocês na Fiocruz, dos pensadores da Fiocruz, dos executores, né? Não só a Fiocruz, mas como o nosso outro membro da associação, o Butantan, também tem um corpo profissional, e o corpo profissional brasileiro na área política, o corpo profissional brasileiro em várias áreas de excelência. A gente tem ilhas de excelência, né? Tanto que a gente, cá entre nós, né, os startupeiros aí ficam falando de ecossistema, né, de inovação. Honestamente, é Sistema Nacional de Inovação. Não, o nome oficial, Sistema Nacional de Inovação. É nacional, é um sistema... A gente está trabalhando na BKIF, na época, justamente tentando realinhar essas peças do sistema para que ela seja mais eficaz. Mas a gente tem um grupo excelente brasileiro, de profissionais brasileiros que possam... que tem essa liga, né? Tanto no campo político, tanto no campo de pesquisa, desenvolvimento, de atenção à saúde no Brasil. Depois disso, a fala para o senhor, Rômulo, justamente para talvez perguntar à plateia, algum pessoal da plateia ter alguma fala, né? Com vocês, o microfone está aberto. Denise. Bom dia. Meu nome é Denise Lobo, eu sou Relações Institucionais de Biomanguinhos. Eu acho que é um privilégio a gente estar nesse grupo pequeno, né? E dentro da própria Fiocruz, eu nunca tive a oportunidade de conversar com o professor Rômulo, que eu sei que está há pouco tempo relativamente no CEE. Eu estou em bio desde 2001. Eu trabalhei muitos anos no Departamento de Relações com o Mercado, passando pelas gestões da área comercial, de novos negócios, e fui gestora de departamento por 10 anos. Então, eu lidei diretamente não só com a parte de fornecimento das vacinas, biofármacos, kits para o Ministério da Saúde, mas também com a parte das exportações e com a discussão sobre as demandas internacionais e a expectativa que a gente tem, que se tem em relação à Fiocruz, né?
Quando eu saí do departamento, eu fiquei um tempo na assessoria de imprensa. Eu fui assessora de imprensa de bio na pandemia da Covid. Então, eu acompanhei muito de perto essa parte da incorporação tecnológica, da encomenda tecnológica da vacina Covid, toda a parte da transferência de tecnologia. E a gente viu assim, que tem as amarras do sistema público, que isso é um problema enorme que a gente tem para... Não somente para manter a máquina produtiva funcionando, porque você tem que fazer licitação para comprar uma peça de uma máquina, né, mas principalmente para inovar. Né? Então, você está dentro de um sistema público com todas as amarras, a inovação e a produção ela não é trivial. Você tem uma fábrica operando. Mas a gente viu que é possível, né, onde teve uma aprovação, toda uma mobilização de governo envolvendo diferentes ministérios, Casa Civil, para você poder aprovar uma encomenda tecnológica que garantisse um número de doses de vacina da Covid. Né? Então, o Brasil ele teve acesso, a gente começou a receber IFA no início de 2021, teve o registro internacional da vacina. E aí a gente tinha recurso emergencial, a gente tinha apoio do setor privado, e em menos de um ano a gente conseguiu transferir totalmente a tecnologia de uma vacina, coisa que a gente faz aí, normalmente acorda 5 anos, leva 10 anos para fazer. Então, assim, ter um novo sistema, ele é propício e necessário. Como é que a gente banca a inovação hoje em dia? Né? A gente não pode ter... Nós não temos lucro, não podemos vender para mercado privado. A gente não tem mecanismo legal para fazer isso. Então, quando a gente estabelece os nossos preços para poder fornecer os produtos para os programas do Ministério, a gente consegue colocar uma pequena margem para poder reinvestir em inovação. Né? Então, assim, nós temos que ser autossuficientes nisso. E a gente recebe a descentralização do Ministério, mas a gente vê que, naturalmente, existe uma pressão muito grande para você reduzir preço, né, do Ministério, uma pressão internacional, porque como a gente não opera em mercado privado, a nossa exportação ela é para a saúde pública global, via agências das Nações Unidas, a gente participa desde 2001 das licitações da Organização Pan-Americana da Saúde, do UNICEF, de fornecimentos específicos para a OMS, mas todo mundo quer preço baixo. E aí, onde é que eu quero encaixar um pouquinho essa discussão? Né? Ao mesmo tempo que a gente tem esse constrangimento, a gente tem um olhar diferenciado. Existe uma expectativa muito grande internacional em relação à Fiocruz, porque nós somos uma instituição que faz pesquisa, desenvolvimento e produção e não visa lucro. Né? Então, isso torna a gente assim, traz uma característica bastante singular, né, e uma expectativa para a gente. Nós temos aí um radar muito grande pela pandemia, não somente pela incorporação da tecnologia, mas pelo desenvolvimento tecnológico. Hoje a gente tem a plataforma de RNA que nós tínhamos um projeto para câncer, que aí aproveitou-se e falou assim, vamos usar essa tecnologia e desenvolver para fazer a vacina da Covid. Hoje a gente já não fala mais da Covid, mas na plataforma para uma série de problemas de saúde pública internacionais. Então, a gente fala da vacina da Covid para HIV, para vírus sincicial respiratório, para outras coisas. E a gente continua nessas discussões com a Organização Mundial da Saúde, com o Medicines Patent Pool, com a Organização Pan-Americana, com toda essa comunidade internacional, e onde se pede, e a gente busca o estabelecimento de hub, vou chamar de hub de novo, tem outro nome, mas agora eu esqueci, para poder fazer colaborações com países em desenvolvimento para a gente poder trazer, então, esses novos alvos. Vou fazer um paralelo, citar também. Nós apoiamos, a Fiocruz apoiou o Global Vaccine Innovation Research Forum no início do ano aqui no Rio, e foi um evento organizado juntamente com a Fundação Gates, a Organização Mundial da Saúde, e teria o CDC, né? Mas, em cima da hora, o CDC dos Estados Unidos foi retirado da jogada. E teve uma fala, tanto na abertura quanto no encerramento desse evento, conjunta da OMS com a Fundação Gates, onde os representantes de alto escalão falaram o seguinte: 20 anos atrás, o Brasil pediu apoio à saúde global, hoje a saúde global pede apoio ao Brasil. Né? Então, isso é uma coisa que ficou muito nítida em relação à nossa capacidade científica, né, a nossa capacidade de dar resposta. Só que, quando a gente sai de um momento de pandemia, a realidade é diferente. Né? Então, a gente vê hoje, lá em Bio, a gente
tem uma gama enorme de... Sempre teve, né, muito pedido de parceria, mas a gente tem uma interface muito maior, mais recente, com os países do sul global, né, inclusive BRICS, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Vacinas do BRICS, que nós representamos. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande com o investimento, né? A gente vê assim, tem uma expectativa, até a Gavi, né, Aliança Global de Vacinas e Imunizações, ela veio procurar a gente para poder saber, com a saída do apoio dos Estados Unidos, né, apoio financeiro, se a gente conseguiria, por meio de BRICS, poder trazer algo assim mais alguma perspectiva de apoio, além, claro, do desenvolvimento e do fornecimento aí de vacinas. Mas a gente encontra essa barreira. A gente vê, assim, por exemplo, tem a parte da cooperação, temos discussões históricas aí com Cuba, por exemplo, né, para a gente poder desenvolver. E a gente vê que hoje 2 projetos nossos, que a gente submeteu, né, uma propostas de pediu, a gente não teve a aprovação dessas propostas. Claro que existe um contexto, existem outros critérios, mas a gente sente um pouco de falta assim, tem uma política de governo, de cooperação sul-sul, a gente está alinhado, tem uma expectativa muito grande a gente, mas o recurso, o investimento depende muito de uma instituição que não tem fins lucrativos. Então, isso não é uma matemática fácil, né? Não é trivial, não somente por causa dos recursos, mas por conta do sistema, que a gente tem que fazer licitação, que a gente não pode arriscar muito, não por não querer, mas exatamente pelas amarras, né? Então, assim, eu queria trazer um pouco o que a gente vive, né? Porque a gente realmente precisa sair um pouco dessa amarra. A gente está numa oportunidade geopolítica interessante, mas a gente vê o interesse, mas a gente tem a dificuldade de avançar para mudar isso, né? Então, a gente realmente precisava. Onde você tem um apoio para a cooperação sul-sul, uma política de cooperação sul-sul, como é que a instituição pública ela consegue trabalhar nisso, ao passo que você tem uma multinacional que está te oferecendo ali uma parceria, mas que ele tem um investimento, ele consegue, né, ter uma estrutura laboratorial de pesquisa que é muito mais fácil, às vezes, de você colaborar do que com outros países, né? Então, eu queria trazer um pouquinho disso e perguntar para o professor Rômulo, né, depois de falar isso tudo, pensando, a gente participa dos fóruns de discussão para produção local e regional da Organização Pan-Americana da Saúde, né, a gente vê que tem alguns movimentos interessantes de ter novas fábricas ou centros de pesquisa e desenvolvimento na Colômbia, no Panamá, expectativa de parceria com o México, mas a gente não sabe, não vê exatamente assim como é que a gente pode ter um maior apoio. E, ao mesmo tempo, a gente vê que nós, tipo assim, como a gente está no meio do caminho, parece que ninguém está tão preocupado com a gente, né? Então, nós não somos a África, que está todo mundo investindo na África. E também não somos assim, o super desenvolvido que consegue dar conta de tudo. A gente está num caminho interessante, muita expectativa, muita competência, mas com alguns entraves para seguir. E a gente vê que lá na África, a Fundação Gates está investindo para caramba, a OMS, tem Banco Alemão, está todo mundo investindo, tem um plano muito claro de desenvolvimento, ainda que a gente saiba que não vai ser trivial aquilo. Então, eu queria assim, uma opinião, né, uma visão de como é que esse ecossistema pode evoluir para a gente aproveitar melhor essas oportunidades como uma instituição pública brasileira de competência científica que tem muita capacidade para se desenvolver, mas que realmente tem umas amarras que atrapalham aí diante de todo esse contexto que eu falei. É isso. Falei muito, né? Excelente, Denise. Com relação à questão da cooperação Cuba, a gente pode depois conversar posteriormente que a gente está pensando no projeto dentro da associação, atrair Cuba, né, com o financiamento do Banco dos BRICS, né, para a gente poder fazer algum tipo de parceria nesse sentido. Professor, você gostaria de responder? A gente acabou o tempo, na verdade, né, tocou a sirene para a gente sair. Exato. Tem outro debate? A gente pode conversar, exatamente, podemos, se permite. Exato, porque tem outra... Não, sim, excelente. A gente está bem aberto, né? Fim mesmo, né? Perfeito. Mas o professor, se quiser, talvez responder. Tá, excelente. Pode encerrar. 5 minutos já. Rapidíssimo. O comentário que eu queria fazer, e depois nós vamos ter vários fóruns para discutir essa coisa específica da Fiocruz, é o seguinte. Segunda-feira, o Francis Fukuyama falou uma coisa interessante. Um insuspeito neoliberal disse que os Estados Unidos foi longe demais no neoliberalismo. A financiarização da economia americana tornou o país sem musculatura industrial
para poder fazer o desenvolvimento econômico. Então, é preciso ele rever, digamos assim, esse modelo. No caso brasileiro, é onde está o dinheiro para um processo de reindustrialização do país. É de fora, é preciso, então, criar incentivos para isso, é converter a produção de commodities em produção, em diversificação econômica e produção de bens de maior valor agregado, incluindo fármacos, biofármacos, etc. E, obviamente, o incentivo do governo é onde entra o financiamento das instituições como Fiocruz, Butantan e a própria recuperação da FUNED, que está numa crise muito grave. Então, este caminho é que a gente vai precisar buscar. O diabo é fazer isso tudo funcionar nesse nível de integração. Eu paro aqui, obrigado. Excelente, obrigado. Só um ponto, você citou Fukuyama. Fukuyama tem um livro sobre biotecnologia. Fukuyama é um pensador, né, estadunidense, e ele tem um livro sobre biotecnologia chamado Nosso Futuro Pós-Humano, que ele faz foi onde eu entrei das relações internacionais para biotecnologia, né? Ele tem um livro que ele fala sobre o fim da história, mas ele tem um livro de 2003 sobre biotecnologia. Ele fala a importância da biotecnologia no debate político, né? Penso que é isso, né, professor? Obrigado.